Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de urgência e emergência aplicada à enfermagem. E hoje eu trouxe para vocês um assunto que, assim, não seria, né, da nossa grade, porém alguns alunos me pediram e a gente sabe que é um exame importante que nos diz, né, nos dá alguns diagnósticos, inclusive da urgência e emergência, e o profissional enfermeiro tem que ter habilidade, né, prática e teoria desse procedimento, tá? É importante vocês, quando a gente fala de eletrocardiograma, é importante saber o seguinte, que ele é um exame que a gente auxilia tanto para prevenir doença, como para confirmar um diagnóstico, né? Ou simplesmente para permitir ali que uma pessoa realize uma atividade física sem risco à saúde, tá? É fato que a incidência de pacientes com problemas cardiológicos, né, que buscam serviço de urgência e emergência tem aumentado significativamente. Então, a rapidez do profissional enfermeiro em realizar o exame de forma fidedigna e correta, né? E avaliar ali a indicação, né, de realizar esse exame o quanto antes, a gente tem um prognóstico significativo para esse paciente, tá bom? Então vamos lá, o que é o eletrocardiograma, gente? O eletro, ele é o exame que visa registrar a atividade elétrica do coração toda vez que esse realiza um batimento. Então, para isso, ele usa uma série de coisas, são os eletrodos, as pás, as peras, né? Que são ali espalhados pelo corpo, determinados locais, e são transferidas, as informações são transferidas para um aparelho, né, que é ligado, né, nesses fios, nessas fiações, para traduzir toda a atividade elétrica que o coração está tendo para um papel que a gente chama de um papel termosensível, tá bom? Então, assim, nada mais é do que as informações, ó, que estão passando aqui, ó, por essas fibrinhas verdes, que são os impulsos elétricos, tá? O nó sinoatrial, né? As fibras de Purkinje, aqui. Então, assim, o que o eletro capta são essas atividades elétricas, a pulsação elétrica, tá bom? Vamos então prosseguir. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de alguns aparelhos. Vocês estão vendo como são diferentes? Tem uns mais arcaicos, que é o que a gente mais encontra, né, na nossa atualidade. Tem aqui um que é já com computador acoplado. Então, assim, tem vários tipos de eletrocardiograma, porém, todos eles têm a mesma finalidade, através dos eletrodos e cabos, captar a informação e passar essa informação para uma coisa visível, né? Que são esses papeizinhos, que pode ser tanto pequeno como nele, ó, uma folha A4, né? Que passa a informação desenhada, né, por escrito, como está a atividade elétrica desse coração, ok? Essa prática vocês vão ter quando chegar mesmo na unidade, sabe? Que vocês verem como que é o aparelho que vocês vão utilizar, né? Como vão realizar os exames. Eles são diferentes, porém a finalidade é a mesma e é muito parecido, tá? Por mais que são diferentes esteticamente a gente olhando, eles têm a mesma função e são parecidos assim nos comandos. Não tem muita dificuldade não, tá bom? Então, quando que a gente deve realizar o eletrocardiograma? Como eu falei para vocês, simplesmente para atestar que esse paciente está livre, tranquilo, ele pode realizar uma atividade física com segurança, né? Para descobrir um diagnóstico, ele está com suspeita de infarto, vamos fazer um eletrocardiograma, ó, tem uma alteração importante na onda, tem indicativo para infarto, vamos então precisar fazer o quê? Vamos pedir umas enzimas cardíacas, né? Que a gente já aprendeu lá, as enzimas cardíacas que mostram que o coração está em sofrimento. Arritmia, desfibrilação, são vários exemplos de disfunção cardíaca que pode ser verificado por meio de um simples eletrocardiograma. Mas para isso, tem que ser um exame bem aplicado, tá? Bem feito, com a técnica bem feita, o posicionamento bem feito, para a gente ter uma resposta fidedigna, verdadeira, ok? Então vamos lá, como que a gente faz? Como fazer esse exame? A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é preparar o paciente que vai realizar o eletrocardiograma, tá? A gente tem que orientar esse paciente, falar para ele do que é o exame, o que o exame vai nos mostrar, o exame... Olha, seu João, de tal, eles vão fazer um exame que é indolor, que é tranquilo, e ele vai nos dizer como que tá
a questão elétrica do seu coração, como que o seu coração está pulsando. Você vai orientar ele, lógico, tudo é importante você ver a condição de orientação desse paciente, mas você vai da forma dele, que ele consiga entender, explicar para que serve o exame e a importância de fazer o exame. É importante, pessoal, pedir para que esse paciente tire todos os adornos. Professor, o que são adornos? São anéis, brincos, a fivela, tá? É importante questionar se está usando para que não dê interferência. O marca-passo, tá, gente? Dá interferência também, tem que relatar quando o paciente usa o marca-passo, que ele dá interferência no eletrocardiograma, tá bom? Outra coisa importante, realizar a tricotomia do tórax desse paciente, porque o pelo, ele não deixa o eletrodo aderir de forma correta. Então, o pelo atrapalha, né? O atrito do pelo ali com o eletrodo. Então, é importante realizar a tricotomia, né? Que é a depilação mesmo ali do local. E isso, por exemplo, você vai fazer isso num senhor de 50, 60 anos que nunca depilou o peito na vida. Então, tem que ter todo um jeito de falar, né? Uma questão humanizada de explicar para esse paciente por que ter que fazer a tricotomia, qual a necessidade, que a gente vai ter uma resposta melhor, tá bom? Olhar com os olhos mesmo para o paciente como de forma humana mesmo, tá? Essa é a nossa posição enquanto enfermeiros. É importante colocar o paciente em decúbito dorsal, né? Posição ali de barriga para cima, que é a posição que a gente vai ter a melhor condição de receber essas informações dos eletrodos. Importante também, peça ao paciente, é necessário que o paciente fique pelo menos 10 minutos em repouso antes do exame, para que a gente não tenha ali resultados falsos positivos ou falso negativo, tá bom? Vamos lá agora, para a fixação dos eletrodos. Os eletrodos, gente, eles são fixados a partir de um gel colante, tá? Isso para as perinhas. Esses eletrodos, esses aqui, ó, que já vem próprio, ele já vem com o próprio gel nele, tá? Quando a gente tem que usar um eletrocardiograma que precisa usar as perinhas, que são essas aqui, que ela faz uma ação de sugar, é preciso esse gelzinho aqui, tá bom? Colocar ali no local para auxiliar no sugar, para não lesionar esse paciente, não machucar esse paciente, tá bom? Então, é importante antes de realizar a fixação dos eletrodos ou das peras, fazer uma asepsia, a tricotomia quando for necessário, e a asepsia com álcool para tirar aquela primeira camada ali da córnea, tá? Para garantir uma máxima eficácia para aderir esses eletrodos, para a gente ter um exame fidedigno, tá bom? É importante também ressaltar que os eletrodos eles são colocados em dois tipos de derivações. São duas derivações, a derivação precordial e a derivação periférica. Como o nome já diz, a derivação precordial, eles são os eletrodos fixados sobre o peito do paciente, sobre o tórax do paciente, como a imagenzinha aqui está mostrando, ó. Esses eletrodos aqui que a gente chama de derivação em V. Então, periféricos ou precordiais no tórax do paciente, tá? E os eletrodos periféricos, como o nome já diz, periferias, são esses aqui que são as pás que a gente chama que são acoplados e fixados nas extremidades do paciente, tá bom? Mas a gente vai destrinchar cada um deles. Os eletrodos precordiais, eles são classificados como eletrodos V. Ele possui determinados locais para atuação. É importante iniciar a colocação dos eletrodos, são nos espaços intercostais. É importante iniciar a contagem a contar o espaço entre a costela a partir da clavícula, porque esse primeiro espaço aqui, ó, que está abaixo da clavícula, nós não conseguimos sentir ele anatomicamente. Então, por esse motivo, a gente inicia a contagem aqui, na parte superior da clavícula, desce, a gente passa para cá. Aqui está visível porque está um desenho da costela, mas porém, para sentir esse espaço, a gente não consegue, tá? Então, assim, inicia a contagem da clavícula, primeiro, depois segundo, terceiro e quarto, ok? Então, vamos lá. A primeira derivação é a V1. É importante ressaltar que essas derivações, elas recebem os números, né? V1, do V1 ao V6. No próprio eletrodo, vem
o número, vem escrito V1. E a coloração, gente, ela é universal. Cada eletrodo desse, ele tem uma coloração específica, justamente para evitar erros. E a gente vai falar cada uma delas agora, tá? Vamos lá, a primeira derivação é V1, ela fica no quarto espaço intercostal, entre as costelas mesmo, tá, gente? Na margem direita do externo. O que diferencia ela de todas as outras é que a V1 é a única que fica na margem direita. Todas as outras ficam na margem esquerda ao externo, ok? Então, ó, conta aqui, início da clavícula 1, 2, 3, 4. Então, no quarto espaço intercostal, né, na margem direita do externo, a gente vai acoplar o nosso eletrodo V1. Lembrando que o eletrodo V1 ele possui coloração vermelha, tá, gente? Vamos ao V2 então. O V2 ele mantém o espaço intercostal, ele fica no quarto espaço intercostal também, porém ele fica na margem esquerda do externo, tá, gente? Esquerda. Então ele possui uma coloração amarela. O V3 é extremamente importante, porém, nós devemos colocar ele depois do V4, porque anatomicamente falando, a gente não consegue posicionar. O V4 ele fica ali no quinto espaço intercostal, na linha média clavicular esquerda. Ó, vocês estão vendo aqui a clavícula, tá vendo? No meio da clavícula mesmo, tá? Tô sem dificuldade, professor? Então vai lá, palpa essa clavícula desse paciente, né? Faz uma mensuração ali e tenta encontrar a linha mediana ali, a margem mediana, e posiciona o eletrodo. Depois que eu posicionei o V4, eu vou posicionar o V3. Por quê, professora? Porque ele fica posicionado entre a derivação V2 e V4. Eu só tenho que me atentar em colocar ele entre o espaço intercostal. Não posso colocar no meio da costela, porque pode ter uma interferência também, tá bom? O V5, pessoal, ele mantém ali o quinto espaço intercostal, só que ele fica situado na linha axilar média esquerda. Aqui, ó, a gente tem aqui, ó, um quinto espaço intercostal, tá vendo? Linha axilar média esquerda. E ele é de coloração preta, tá, gente? V3, coloração verde, não sei se eu falei, o V4, coloração marrom, e o V5, coloração preta. O sexto espaço, o V6, a gente coloca ali no quinto espaço intercostal, situado na linha axilar média esquerda, ó, tá na linha axilar média esquerda, estão vendo a linhazinha aqui, né? E ele possui coloração roxa, tá? É importante, como eu falei, sempre iniciar a contagem a partir da clavícula direita, porque a gente inicia ali no V1, que é a única derivação que fica do lado direito, né, a nível precordial, ok? Vamos agora para os eletrodos periféricos. Eles são bem mais simples de serem colocados, tá? Eles são chamados de eletrodos RA, LA, RL, porque essa sigla é em inglês, tá, gente? RA, Highgate Run. Highgate Run, o inglês não é muito bom, vocês vão me desculpando, tem que fazer um curso de inglês daqui pro final do ano, do curso. Mas significa lado direito, braço direito, tá? LA, né? Significa left run, braço esquerdo. Então, essa sigla RALA é porque é uma sigla em inglês americanizada, mas significa lado direito, braço esquerdo, RLLL, perna direita e perna esquerda, tá bom? Então, assim, no braço direito, no membro direito, a gente vai colocar a pá, né, que a gente chama de pazinha, vermelha, de coloração vermelha. É importante usar o gel condutor, extremamente importante usar o gel condutor nessa parte, tá bom, gente? Os eletrodos que a gente coloca do lado do braço direito, ele tem coloração, do braço esquerdo tem coloração amarela, né, que são os LA. O perna direita tem coloração preta e o perna esquerda, coloração verde. Não tem muito segredo, não. Tem gente que costuma dizer, lado direito, Flamengo, lado esquerdo, Brasil. Mas, se você torce para o esporte, você pode colocar o esporte. Se você torce para outro time, adequa aí a sua realidade. Cada um vai colocar a forma da realidade, mas não pode ter uma inversão aí dessas colorações, porque dá alteração
no exame, tá bom? É importante estar vermelho e preto de um lado, amarelo e verde do outro, beleza? Então, os cuidados de enfermagem. O que eu, enquanto enfermeiro, tenho que ter cuidado para realizar esse exame? Algumas coisas eu já falei, tá? Mas eu vou repetir aqui para pontuar um pouquinho com vocês. É importante ter uma abordagem adequada com esse paciente, chamar ele pelo nome, né? Conferir a ficha, se é mesmo essa pessoa que tem que realizar o exame, orientar ele como tem que ser feito, né? Como eu falei, às vezes a gente vai ter que fazer uma tricotomia, se for um senhor, né? Orientar por que a importância da tricotomia, manter a privacidade desse paciente, para nós, que é uma coisa rotineira, né? Acaba sendo comum a gente realizar bastante exame, tá normal, mas para ele não, é a primeira vez, né? Às vezes é uma mulher que tem que expor ali o tórax, a mama, né? Então, assim, de preferência colocar esse paciente num local isolado, se não for possível colocar ele num local isolado, colocar um biombo, né? Para poder ter a privacidade mesmo, pedir para que as pessoas possam esperar lá fora, quem puder, algum acompanhante, cobrir, depois que realizou a fixação ali, se conseguir cobrir o tórax desse paciente com um paninho, né, leve, pode fazer também, não tem problema, tá? Então a gente olhar com um olhar humanizado mesmo, né, porque a rotina nos faz se acostumar, né, a olhar, vira normal, mas para o paciente não é. Vocês vão ver isso na prática, que eu estou dizendo, que aos poucos a rotina parece tudo muito normal, mas a gente tem que olhar sempre de forma humanizada para o nosso paciente, tá bom? Então, realizar ali a tricotomia se for necessário, limpar a pele com álcool de preferência sempre, tá, pessoal? E aí você vai realizar o eletro, depois que você realizar todas as fixações que a gente acabou de falar, você vai iniciar, ligar esse eletro, esse aparelho, e ele vai ali realizar todo o procedimento. Geralmente eles são automáticos, já faz todo o procedimento ali em um só, então não tem muito segredo. Depois que finalizou, você retira os eletrodos desse paciente, organiza o ambiente ali, faz a asepsia e aí pronto, exame finalizado, tá? Eu trouxe para vocês essa imagem que eu achei interessante vocês verem o ritmo, né, que o coração faz e o traçado do eletrocardiograma, né, como deveria ser, né, como deve ser, né? Achei bem interessante. A gente consegue visualizar a pulsação e aonde está passando ali no eletrodo cada movimento desse, né? Ali na onda P, o complexo QRS, onda T, bem interessante. Por isso que eu trouxe essa imagem para vocês. Deixar ela passando um pouquinho. Vamos passar então. Eu trouxe agora aqui para vocês alguns tipos de eletrocardiograma, algumas coisas que a gente pode encontrar. Aqui, nessa parte inicial, um eletrodo normal, né, que tem a onda P, complexo QRS, né, a onda T, tudo bem contabilizadinho, né? Aqui a gente tem uma parada cardiorrespiratória, aqui ele não tem mais o complexo, né, QRS, né, a onda T, o paciente está em parada. Aqui a gente tem fluxo arterial, né, uma onda tem um complexo QRS totalmente desorganizado. Aqui a fibrilação arterial, né, onde todos vocês viram lá na nossa aula, onde todos as fibras, né, elétricas, os nós estão ao mesmo tempo, então não tem uma concordância, né, não tem uma arritmia, então o coração vai ficar tremendo e não tem uma pulsação cardíaca. A fibrilação ventricular também, que está ali o coração, a parte ventricular tremendo. Então, assim, são alguns exemplos que a gente consegue perceber esses traçados no eletrocardiograma. Eu trouxe para vocês, pessoal, como fazer o procedimento de forma fidedigna, de forma segura e eficaz, tá? Agora, sim, para quem quer aprofundar, professor, eu quero aprofundar o meu conhecimento em eletrocardiograma, eu quero aprender a ler corretamente esses gráficos. Aí é uma aula mais profunda, uma aula não, um curso, na verdade. É necessário você fazer aí uma especialização, um seminário, tá? Para você ter um aprofundamento a nível de traçado, tá bom? É um nível bem mais avançado que numa aula simples de urgência e emergência a gente não vai conseguir ler. Os importantes eu passei para vocês nas emergências cardiovasculares, né? Que são lá a fibrilação FV, fibrilação ventricular, a sistolia, né? Alguns ritmos, a gente falou dos ritmos chocáveis e não chocáveis, esse sim, é importante vocês conseguirem entender que quem não conseguiu, volta lá na aula,
de urgências cardiovasculares para poder aprender mais. Se tiver dúvida, fala comigo, que aqueles ritmos é extremamente importante você, no emergencista, estar ciente para poder saber justamente que ritmo que a gente consegue chocar com DEA, que ritmo a gente não consegue, tem que ter ali compressão torácica até outra condição, né? Repor, hipovolemia, no caso da AESP, né? E outros mais. Então, assim, para quem quer aprofundar, super indico, super apoio, procura aí um curso bem legal, tem muitas coisas, pela internet tem alguns cursos, algumas especializações, tá? Pós-graduação em cardiologia que vai ensinar detalhadamente cada tipo de traçado de eletrodo, tá bom? Mas por hoje é só a nossa aula. Com essa aula eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar o exame de forma bem segura, tá? Com destreza, com boa habilidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo, estou aguardando o retorno de vocês, tá bom? É uma aula pequena hoje, bem pequenininha mesmo, porque me pediram, teve o Matheus falou comigo, teve outras pessoas que falaram pedindo essa aula, então eu trouxe para vocês relembrarem, né? Porque vocês já viram muita coisa. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.